Bom dia, vestibulando! Nossa aula sobre cálculo estequiométrico, uma previsão de quantidades. Vamos nos basear numa proporção da equação química e prever quantidade de produto formada ou de reagente consumida. Vamos ao quadro. Cálculo estequiométrico ou previsão de quantidades. Nós teremos então fazermos previsão de quantidades baseando nas proporções que forem dadas pelo balanceamento de uma equação química. Então nós temos aqui essa reação, lembra da outra aula? Substância simples deu uma composta, portanto é uma reação de formação. H2, H3, então a gente multiplica cruzado para acertar o balanceamento, ó, 6H, 6H. Com o 2 aqui eu tenho duas vezes o N, então como é N2, 1 mol. Então, esses coeficientes estão nos mostrando apenas a proporção em mols. Se você multiplicar tudo pelo mesmo número, você mantém a proporção. Você podia dizer 2 mols de N2 com 6 de H2, produzindo 4 de amônia. 3 vezes aqui, você poderia multiplicar 9 aqui, daria 6 aqui. Então, esse balanceamento mostra para a gente a proporção em mols. 1 mol de nitrogênio com 3 de hidrogênio, 2 produzindo 2 de amônia, que são os números que estão aqui no balanceamento. Mas o que isso significa? Nós podemos transformar essa expressão mol, que a gente já viu, em número de moléculas. Cada mol, 6 vezes 10 dá 23 moléculas. 1 mol, 6 vezes 10 dá 23. 3 mols, 3 vezes 6, 18 vezes 10 dá 23. 2 mols, 2 vezes 6, 12 vezes 10 dá 23. Podemos transformar mol em massa, quando a gente conhece a massa molar. N é 14, então N2 dá 28. H, a massa é 1 grama por mol. H2, 2 gramas por mol. Como são 3 mols na equação, 6. 2 vezes NH3, 2 mols de NH3. 14 do N, 1 de cada H dá 17. 2 vezes 17, 34. Eu posso dizer, então, que 1 mol de nitrogênio reage com 18 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio e produzem 34 gramas de amônia. Porque 1 mol de nitrogênio, 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio ou 28 gramas, são idênticos, são sinônimos. 3 mols de hidrogênio, 18 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio, ou 6 gramas de hidrogênio, são sinônimos. E essas substâncias são todas gasosas, então volume de gás, 1 mol de gás na CNTP, 22,4 litros. Se nós temos aqui 3 mols, 3 vezes 22,4 litros. Aqui que tem 2 mols, 2 vezes 22,4 litros. Então, nós podemos expressar a proporção que veio em mols da equação, em moléculas, em massa, em volume. Tudo vai depender do enunciado do problema que você tem pela sua frente. Os 3 passos fundamentais para resolver um cálculo estequiométrico. A receita do bolo, ou seja, quem comanda, quem que nos fornece a proporção, a equação balanceada. Ela só sabe dizer mol. Agora, quando a gente lê o problema, a gente vai ver o que o problema quer saber. E o que o problema oferece para a gente poder calcular o que ele quer saber. Isso, o que ele dá, o que ele pede, ou pode estar em mol mesmo, que nem está na equação, pode estar em massa, a gente vai transformar mol da equação em massa, como pode estar em volume. Então, são as unidades que têm a ver com mol. Aqui onde está gramas, pode também estar expresso em outra unidade de massa, como quilogramas, como centímetro cúbico ou ml. Aqui onde está, centímetro cúbico ou ml aqui no volume. Aqui pode ter miligramas, quilograma, tonelada. Aqui poderá estar em litro, em mililitro, centímetro cúbico. Vamos ver um exemplo. Então, aqui ó, nós temos a equação que já está balanceada, 2 mols de monóxido de carbono, reagindo com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols do dióxido de carbono. Aí ele pergunta, qual é a quantidade em mols de oxigênio necessária para produzir 5 mols de gás carbônico? Veja que o problema só falou 2 substâncias da equação, o oxigênio e o gás carbônico. Então ele quer saber do oxigênio e do gás carbônico. Equação, o que você tem a dizer? Só sei falar mol. Então a equação só fala mol. 1 mol de oxigênio, 2 mols de gás carbônico. Olha que no problema ele fala em mols de oxigênio e mols de gás carbônico. Ele quer a relação em mols. Então é direto na equação. A equação falou que, para produzir 2 mols de gás carbônico, gasta 1 mol de oxigênio. Aí o problema fala assim, e se eu quiser produzir 5, quanto que eu vou gastar? Cruzes, regrinha de 3, você teve aqui 2,5.
Então, aqui 2, aqui 1. 2, 1. Aqui é o dobro daqui. Então, o 5 é o dobro do x. O x é metade do 5. Exemplo 2 com a mesma equação. Qual a quantidade em mols de monóxido de carbono necessária para formar 4,48 litros de gás carbônico? Agora ele está relacionando o monóxido de carbono com o gás carbônico. A equação só sabe falar mol. 2 mols produz 2 mols. Porém, para o monóxido de carbono, ele está perguntando em mol. Então, meu x vai ficar em mol mesmo. Mas para o gás carbônico, ele me ofereceu litros. Então, os 2 mols da equação aqui, ó, vou multiplicar pelo volume de 1 mol na CNTP, que é 22,4. Aí, quando você fizer cruzes, regrinha de 3, ó, o 2 com 2 você corta. Então, a resposta, 0,2. Outro exemplo com a mesma equação. Qual o volume do gás carbônico na CNTP quando empregamos 16 gramas do gás oxigênio? Então, agora ele está relacionando a massa com o volume. Equação que você tem a dizer, mol. A equação só sabe falar mol. Então, 1 mol de oxigênio é a massa molar do oxigênio, 32 gramas. Produz 2 vezes o volume de 1 mol, 2 vezes 22,4. Aí ele quer saber, então aqui o problema está falando, se usar 32, produz 44,8, hein? Aí o problema fala, e se usar só 16? Então vai produzir a metade, né? Você faz a continha aqui, você viu que deu a metade. Questão número 1. A queima de 34,2 gramas de sacarose, está aqui a fórmula dela, C12H22O11, é o açúcar que a gente usa em casa. No corpo de um astronauta, então ele queimou isso, satisfaz a necessidade de energia dele por 1 hora, essa quantidade de sacarose. Quanto de oxigênio é necessário para fazer essa reação? O que a gente precisa? Nós precisamos ter a equação balanceada, ver o que o problema dá, o que o problema pede, em que unidade está, e ver se precisa fazer transformação lá nos dados da equação, que sempre estarão só em mol, para a gente poder fazer a regra de 3. Então, nós temos aqui, a equação já está aqui, mas já está informando para você que ela não está balanceada. Então, 12 de carbono aqui vai dar 12 de CO2. 22 de hidrogênio dá 11 água. Aliás, aqui já estão as 11 águas, ó. Se você dividir por 11 aqui, vai dar 11 vezes H2O. Então, esses oxigênios são os 11 oxigênios que estão aqui, junto com 11 vezes 2, 22. Portanto, para dar 12 CO2, eu tenho que ter 12 de O2. A equação está falando, então, 1 mol vai reagir com 6 mols para produzir... Desculpe, o mol vai reagir com 12 mols para produzir 12 mols e produzir aqui 11 de água. Então, ele deu as massas molares e está perguntando em gramas, né? Ele está dando um dado em gramas e está pedindo a massa em gramas. Então, a equação já devidamente balanceada, como nós vimos... 12 de carbono, 12 de carbono, 22 de hidrogênio, 11 de água, porque 22 aqui, né? 11 oxigênios estão aqui, os outros 24 estão aqui. Então, ele falou que essa substância reage com essa. 1 mol reage com 12 mols. Ele pediu tudo em massa. Então, aqui, ó, 342 gramas, que é o mesmo que 1 mol, reage com... Isso aqui é a massa de 1 mol. 12 mols, 12 vezes isso. Agora, ele deu esse valor aqui e quer saber quanto vai ser aqui. Percebeu que aqui está dividido por 10? Então, quando a gente faz a regrinha de 3, dá esse produto aqui dividido por 10. Dá 38,4. Questão número 2. Numa estação espacial, emprega-se o óxido de lítio para remover o gás carbônico no processo de renovação do ar de respiração. Né? Senão o astronauta morre sufocado pelo próprio gás carbônico dele, né? Não tem fotossíntese lá no espaço. Então nós temos aqui o óxido de lítio com gás carbônico, produz o carbonato de lítio, que é um sólido. Portanto, ele tira o gás carbônico que estava circulando pelo ar da aeronave onde está esse astronauta. 2 vezes lítio, 2 vezes lítio. 1 carbono, O mais O2, 3O. Então a equação já está devidamente balanceada. 1 mol reage com 1 mol, produz 1 mol. Sabendo-se que essas estações espaciais utilizaram unidades de absorção contendo 1,8 kg, 1.800 gramas de óxido de lítio, qual o volume de gás carbônico necessário? Aqui, esse dado para essa substância está em massa. Lítio, vamos ter que transformar em massa, Li,
7, Li2, 14. 14 com 16 vai dar 30. Olha a minha idade. Pela metade. Então, aqui, gás carbônico, ele quer o volume medidos na CN, condições normais. Então, aqui, 1 mol, 22,4. Portanto, 30 gramas reage com 22,4 litros de gás carbônico. E 1.800 gramas vai reagir com quanto? Então, vamos ver a resolução. Está lá, 1 mol reage com 1 mol. 1 mol transformado em massa, nós vimos lá 7 vezes 2 mais 16 deu 30. 1 mol, volume de 1 mol, 22,4. Para 1.800 gramas, X. Percebeu que aqui ó, é simplificável por 60? Então, é 60 vezes 22,4 que dá isso daqui. Questão número 3. É possível fazer um vulcão em miniatura no laboratório, usando o dicromato de amônio, que tem essa fórmula que você está vendo aqui, NH4 duas vezes, Cr2O7. Esse composto a ser aquecido se decompõe vigorosamente, produzindo o óxido de cromo, aqui, que é um sólido, e os gases nitrogênio e o vapor de água. Se utilizarmos, olha a massa do reagente, se utilizarmos 25,2 gramas de cromato de amônio e forem recolhidos os gases no balão, gases, ele falou que tinha 2 gases, então todos os gases. Ele deu o volume do balão e deu uma temperatura que não corresponde à temperatura da CNTP, que na CNTP é 0. Então a gente vai ter que usar uma expressão que a gente ainda vai ter uma aula para definir de onde ela veio, que é o PV-NRT. Então aqui, ó, 2N que tem aqui, vai dar para dizer um só de N2. Os 4 vezes 2, 8 hidrogênio aqui, vai dar para fazer 4 água. Certo? Vamos ver lá então. Então, as 4 águas aqui que eu falei, porque usou os 8 hidrogênios. Já usou 4, ó, tem 7. Então, sobraram 3 aqui. Os 2 cromos que estão aqui, estão os 2 cromos aqui. Os 2 nitrogênios que estão aqui, porque está dentro do parênteses, estão aqui. Então, nós temos que quando reage 1 mol dessa substância aqui, ó, ela vai produzir de gases 1 mol desse gás e 4, 5. Então, 1 mol dessa substância produz 5 mol de gases no total. A massa molar dessa substância, 252, produziria 5 mols. 25,2, que é o que ele falou lá no texto, produziria X. Então, como você viu aqui dividido por 10, deu meio mol. Mas ele pediu a pressão. Então, essa é a famosa equação de estado gasoso, que a gente ainda vai ter essa aula bem detalhada para ver de onde saiu essa expressão. Então, aqui ele falou que ele quer saber a pressão, o volume de 2 litros, o número de mols, nós descobrimos aí que é 0,5, escreveram por engano aqui, 0,1, mas é 0,5, né? Vezes a temperatura de 300 Kelvin e a constante que sempre é dada. Aí a gente faz a multiplicação, tem esta pressão. Conseguiu entender tudo direitinho? Ficando alguma dúvida, manda para mim lá no ClassUp. Não se esqueça de fazer os exercícios lá da coleção, ok? Tudo de bom para você.